Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Fábio e esse é o programa Reflexões de Sábado, em que tem o objetivo de trazer a palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para a gente partilhar um pouco o que o Senhor vem nos falar. E antes da gente começar a nossa meditação, convido você a deixar seu like, para compartilhar esse vídeo, para que chegue a mais pessoas e possa fazer diferença na vida de mais pessoas, para que possam crescer também na fé. E hoje a gente vai partilhar a passagem de Gênesis capítulo 27, em que Jacó rouba a bênção de Esaú. A gente vai dar uma meditada no que aconteceu, o que foi esse contexto. E hoje também é dia de São Tomé. São Tomé que de incrédulo se tornou um testemunho de fé para todos nós, devido à sua declaração que fez quando viu Jesus ressuscitado. Então vamos iniciar nossa meditação em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje a liturgia diária nos traz a passagem em que Jacó rouba a bênção de Esaú. Isaac pediu para o seu filho mais velho, Esaú, lhe fazer um guisado, caçar-lhe um animal e preparar um guisado para ele comer. E após comer do animal que Esaú preparasse, Isaac daria a bênção ao seu filho Esaú. Rebeca, ouvindo tudo que o seu marido estava planejando, conversou com seu filho, pediu para ele vestir as mãos com pele de cabrito, o pescoço também, porque Esaú era um homem peludo, Isaac não. E aí Rebeca foi e preparou o guisado para o seu marido. E aí Rebeca e Isaac se unem para essa tramóia, essa falsidade, e conseguem enganar Isaac. Isaac questiona 3 vezes Jacó se realmente ele era Esaú, e as 3 vezes Jacó mente dizendo que era o seu irmão mais velho, Esaú. E assim consegue a bênção do seu pai para a sua prosperidade, abençoar suas terras, para que ele tivesse fecundidade, para que seus irmãos o servissem. Então, Esaú tinha que servir Jacó. Mas, perceba que, na verdade, apesar de toda a miséria humana, toda a miséria, as falcatruas, as mentiras, e tudo que Rebeca e Jacó aprontaram junto para conseguir a bênção de Isaac, apesar de tudo isso, já era da vontade do Senhor de abençoar Jacó. Se você vê, quando Isaac pediu para que Deus abençoasse a sua esposa Rebeca, porque ela era estéril, após a concepção, ela concebeu de gêmeos. Esaú é mais velho do que Isaac. Esaú é mais velho do que Jacó, porque ele nasceu primeiro. Mas é coisa assim de instantes. Então, e aí, antes mesmo do nascimento, Rebeca sentia como que se no seu ventre as 2 crianças ficassem brigando. Mas que é isso que está acontecendo comigo? Por que parece que estão brigando? O que está acontecendo? Então Deus revela que havia dentro dela 2 nações e que o mais velho ia servir o mais novo.
Então, antes mesmo da bênção de Isaac, Deus já tinha escolhido Jacó para ser abençoado. Então, não havia necessidade de ter toda essa falcatrua. Apesar que todo esse golpe planejado por Isaac e Rebeca para conseguir a bênção, é também uma face que revela um lado de Israel, um lado egoísta, um lado malicioso, de expertise, para enganação, para fazer coisas ruins. Se eles colocaram de um lado Abraão como um modelo de fé, de fidelidade, de um exemplo a ser seguido, colocaram em Jacó todas as misérias do povo de Deus. E assim, essas duas imagens de Abraão e de Jacó, né, fazem parte da nossa vida. Todos nós temos essas duas faces, a face do justo e a face do pecador. A face daquele que quer ser fiel e a face daquele que muitas vezes quer enganar. Então é necessário que esse homem que quer enganar o próximo, quer a bênção de Deus, como também queria Jacó, que é a bênção de Deus, mas tem que buscar a bênção de Deus da forma correta. Se eles buscaram a bênção de Deus daquela forma, enganando seu pai Isaac, Jacó enganando seu pai, é porque não conhecia Deus. Não conhecia como conhecia Abraão. Por quê? Porque Abraão deu seu próprio filho Isaac para ser sacrificado. E Abraão ouviu de Deus que de Isaac sairia descendência. Então, como sairia a descendência de Isaac se ele fosse sacrificado? Mas Abraão tinha fé em Deus, que Deus era o Deus do impossível e tudo poderia fazer. E aí Deus envia um anjo. Se Jacó e Rebeca conhecessem a Deus como Abraão conhecia, eles saberiam que não iam precisar fazer nada daquelas malícias e não bolar nenhum plano melabuloso para conseguir a bênção. Na hora que Isaac fosse abençoar Esaú, Deus poderia enviar seu anjo e dizer: não, Isaac, não é esse que eu quero que seja abençoado, eu quero que abençoe Jacó. Só que eles não tinham essa proximidade do Senhor como tinha Abraão. Então é necessário nós conhecermos melhor a Deus e ver que Deus concede sua graça gratuitamente. O que Jacó fez para merecer a bênção de Deus? Mentiu. Mentiu, enganou, roubou a bênção. Mas Deus já tinha escolhido Jacó para ser abençoado. Então Deus dá sua graça livremente. Deus concede sua graça livremente. Basta o quê? Basta a gente pedir. Basta a gente buscá-lo sinceramente. E após essa tramóia toda, Jacó pagou pelo seu pecado. Jacó teve que viver 20 anos na casa de Labão, que era irmão de Rebeca. Teve que viver 20 anos na casa do seu tio. Teve que fugir para que seu irmão não o matasse, porque Esaú dizia assim que na hora que seu pai fechasse os olhos, ele mataria seu irmão. E aí Rebeca pede para que ele se afaste. Então o pecado traz consequências. Deus escolhe abençoar, mas se você busca o caminho errado, vai ter consequências. Então é necessário essa conversão do homem interior, é necessário essa mudança de atitude. Entender que Deus abençoa gratuitamente e livremente. Que não é necessário a gente roubar, não é necessário a gente mentir para que a gente tenha o nosso sustento, que a gente tenha o nosso crescimento individual, pessoal. É necessário a gente ter uma honestidade e fidelidade com Deus. Assim a gente acolhe as graças
sem acolher as maldições. Então, mesmo diante das misérias humanas, Deus encontra o seu caminho para abençoar os seus filhos, o seu povo. São Tomé, hoje, dia de São Tomé, se demonstra no primeiro instante incrédulo. Se você olha o Evangelho, todos estavam reunidos, menos São Tomé, e eles diziam que tinham visto o Senhor, e Tomé falava assim: não, eu não acredito, se eu não tocar nas suas chagas, eu não vou acreditar que ele ressuscitou, que Jesus tinha ressuscitado. E aí Jesus aparece, pede para ele tocar as suas chagas, e ali Tomé manifesta sua fé. E manifesta sua fé com uma bela frase, que também manifesta a sua crença que ele é também Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Então, que possamos crescer nessa fé, possamos crescer nessa fidelidade, e entender que Deus abençoa-nos de forma gratuita, sem merecimento nenhum. E Isaac preferia seu filho Esaú porque Esaú gostava de caçar. E a Rebeca, esposa de Isaac, preferia Jacó porque ele era mais caseiro. Deus ama todos, mas de forma única e individual. Cada um Deus abençoa de uma forma única e individual, porque Ele nos ama de forma individual e única. Então que nós possamos pedir essa bênção. Isaac roubou a bênção da prosperidade e da fertilidade, mas carregou a maldição de viver 20 anos na casa do seu tio, se escondendo, para não ser morto. Que possamos ter essa fidelidade ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe e não deixe faltar o pão de cada dia, não nos deixe faltar a fidelidade para com Ele, não nos deixe faltar a alegria, o vinho novo, não nos deixe faltar essa fé, essa fidelidade, que Ele age e nos protege no nosso dia a dia. Possamos crescer na fé como cresceu São Tomé e também cresceu Jacó. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos conceda a graça de crescer na fé, de crescer na fidelidade para contigo, de compreender que esse homem velho que tenta conquistar o mundo através da mentira, da falsidade, através do egoísmo, do orgulho, não é da sua vontade, Senhor, que nós sejamos assim. Nos conceda a graça da conversão e entender que não precisamos ser dessa forma para conquistarmos nosso lugar, para conquistarmos a Tua bênção, para conquistar a Tua graça. Nos conceda a graça de crescer na fé, na fidelidade para contigo, de experimentarmos a Sua bênção, o Seu amor único e individual para conosco. Nos conceda, Senhor, essa bênção que o Senhor concedeu também a Jacó, de prosperar, de caminhar para frente, de encontrar alegria, de encontrar a vossa graça no dia a dia. Concede-nos, Senhor, a graça de perceber que o Senhor está conosco, caminhando conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos dá força para superarmos as dificuldades do dia a dia. Nos conceda a graça de perceber o seu amor único por cada um de nós. Nos conceda a graça de sairmos desse homem velho, egoísta, falso, mesquinho, e passarmos a sermos mais parecidos com Abraão, um homem de fé, fidelidade, que crê que o Senhor pode fazer o impossível e que não há necessidade de nós fazermos nada de errado para conseguirmos a Tua bênção, a Tua graça. Sim, Senhor, nos conceda crescer na fé como cresceu São Tomé, que pronunciou essa verdade de fé, meu Senhor e meu Deus. E obrigado, Senhor, por toda a bênção e toda a graça. Obrigado, Senhor,
por vir ao nosso socorro, ao nosso encontro, e olhar as nossas necessidades, e olhar aquilo que precisamos hoje, e nos abençoar e nos proteger. Muito obrigado, Senhor, por toda a bênção, toda a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima.